Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vou dar uns minutinhos. Boa noite, Camila. Boa noite, Tiago e Larissa. Prazer receber todo mundo aqui, viu? Tem um problema aqui. Muito bem. Boa noite aí para todo mundo. Vamos aguardar só um pouquinho. Já peço aí um pouco de tolerância, porque não é bem... Não estou acostumado a promover live, eu sou mais fácil quando me convidam, né? A gente promove é mais difícil. Mas eu acho que vai dar certo. Vou tentar fazer uma coisinha aqui. Vamos tentar transformar essa live numa mini aula. Rápida, eu não vou ocupar. Aí não vou abusar muito da paciência de vocês. Muito bem. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Naum, eu sou hematologista, sou médico hematologista, diretor clínico da Academia de Ciência e Tecnologia aqui de Rio Preto, São José do Rio Preto, fica no noroeste do estado de São Paulo, e a gente tem vocação, né, no nosso instituto é direcionado a cursos mesmo, ensino na área de pós-graduação e dentro da hematologia. Na verdade, bom, vamos lá, né? Na verdade, a gente oferece cursos de pós-graduação na área de hematologia, banco de sangue e microbiologia, né? E uma das coisas, na verdade, tem a ver com essa live. Uma das nossas prioridades é promover ensino e transmitir informação de qualidade para os nossos alunos, e agora com a nossa página no Instagram a gente também já está tentando aprimorar cada vez mais e além de divulgar, né, o nosso trabalho, a gente tem procurado também colocar informação interessante e importante para quem é da área, especialmente a área diagnóstica, a área de laboratório. Tá? Muito bem. Como eu disse para vocês, estou muito acostumado a dar aula em plataforma virtual, né, desenhar, fazer coisa mexer, mostrar vídeo, lâmina e tudo mais. Mas live não é uma coisa que eu tenho tanta experiência. Mas eu precisava marcar essa live aqui no nosso canal. É a primeira live do nosso canal da Academia de Ciência e Tecnologia no Instagram, tá? Por quê? Porque o assunto é importante e, de certa forma, é de utilidade pública, né? A gente vai falar de Covid, a gente vai falar das alterações laboratoriais no Covid relacionadas à hematologia, né? Aqui, a academia, para quem não conhece, a gente usa muita informação de qualidade
assim como todos os institutos de ensino, faculdade e universidade, usa muito informação de qualidade que já vem pronto, né, da literatura, de pesquisa, dentro, fora do Brasil, mas aqui no nosso instituto a gente também gosta de produzir conhecimento. Então a gente, além de pegar de fora, a gente também produz e oferece esse conhecimento. Então, esse ano a gente teve 2 notícias muito boas para a gente, mas para a comunidade laboratorial. Foram 2 pesquisas que a gente conseguiu publicar na área de hematologia, na melhor revista de hematologia laboratorial, que é o International Journal of Laboratory Hematology. Primeira pesquisa, isso esse ano, né? Primeira pesquisa eu recomendo para todo mundo, deve ter um vídeo no nosso Instagram, alguns meses atrás, que é sobre o tempo de viabilidade de uma amostra para hemograma, quanto tempo ela fica viável para você fazer análise morfológica e por automação também. Né? A gente respondeu essa pergunta, é 1 hora, 2 horas, tem gente que fala, não, são 24 horas, fala, não, são 48 horas, a gente conseguiu esclarecer isso. Essa foi a primeira desse ano. E agora a segunda, por conta do Covid, a gente também acabou desenvolvendo uma pesquisa super interessante para ajudar quem está na frente, né, do combate a essa pandemia, e digo, não só os médicos, mas também o profissional de laboratório, ajudá-los a interpretar melhor o hemograma de entrada desses pacientes. Então daqui a pouco eu vou falar disso. Como eu comentei, eu vou tentar transformar isso numa mini aula, tá aí uns 20, 30 minutos, e aí depois a gente conversa, tira dúvidas, tá? Eu vou ver se eu consigo acompanhar, eu confesso que eu vou conseguir acompanhar as dúvidas mais no final da aula, tá bom? Eu vou tentar projetar a tela do meu computador para vocês acompanharem algumas coisinhas, porque é melhor ser visual do que só conversando, tá? Nesse início. Então, com licença, deixa eu mexer aqui nas coisas. Já deixa eu avisar vocês, porque como eu estou aprendendo agora a mexer na questão de live e tudo mais, se essa live cair porque eu apertei alguma coisa errada, por favor, fiquem ligados que eu começo outra, tá? Então vamos lá. Eu sei que não dá, assim, dá para ver um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, Covid-19, a gente precisa lembrar, essa infecção, hoje em dia, está muito claro que ela evolui em fases, né? Então, vejam que interessante que na primeira fase do Covid, da infecção, né, pelo vírus, o que acontece, o que a gente fica preocupado é a replicação viral. Esse é o evento fisiopatológico mais importante nos primeiros dias de infecção. E é quando começam os primeiros sintomas, né? Por isso que para essa fase, né, que é a fase inicial, as tentativas de tratamento focam em remédios que reduziriam a replicação viral, né? Aí tem alguns antivirais que já estão mostrando resultado, tem algumas polêmicas fortíssimas, né, como ivermectina, a própria cloroquina e outras coisas. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas só para vocês perceberem que tratamentos propostos na fase inicial, né, da Covid, procuram inibir a replicação viral. Bom, em seguida, o nosso sistema imune começa a atuar, né, ele começa a se defender. E o interessante é que entra com força o lado da resposta imune, que a gente chama de resposta inata, né, que fazem parte dela, por exemplo, os monócitos, macrófagos, neutrófilos. Então esse lado ele entra com força, e o problema desse lado é que é um lado que causa muita inflamação, né? Ele ajuda, mas às custas de um processo inflamatório importante. Então vejam que aqui do 5º dia até mais ou menos o 11º dia, aí já começa a aumentar o volume de resposta inata e, consequentemente, o volume de inflamação que acontece. E também nessa fase, aí já é uma fase mais sintomática, né? Entra
a observação e agora já comprovação de trombofilia, né? Na verdade, vamos chamar de tendência de eventos trombóticos. Isso realmente é alto em pacientes com Covid, acontece bastante. Tá? Se a gente não cuidar, o paciente tem sim isso. E chega um momento que vocês podem ver aqui, que a resposta imune ela perde a mão, ela fica descontrolada, né? Isso nos pacientes que acabam evoluindo mal, né? Então, boa parte do que faz os pacientes evoluírem mal, né, sofrerem complicações e, infelizmente, às vezes até falecerem, não é bem mais o vírus, né? É a resposta imune exagerada, né? Muitas vezes, o paciente com Covid, quando ele está muito mal, entubado, né, em sepse, às vezes você pode até fazer um PCR nesse paciente que está ali 20, 30 dias na UTI, o PCR às vezes está negativo, mas a inflamação está com tudo, né? E é o que e fora de controle. Então aí tem algumas coisas que vão acontecer. Bom, só para vocês verem a correlação da fisiopatologia com o quadro clínico. Então, no começo, eu acho que eu tenho outro slide melhor aqui, ó. Esse aqui é muito interessante. É a evolução do que acontece na Covid, mas nos pacientes que intensificam os sintomas. Aqui a gente não está falando daquela pessoa que pega, né, a infecção e fica assintomática ou com sintomas leves. Estamos falando daqueles que acabam piorando. Mas é importante você ter a seguinte noção. Os sintomas mais comuns iniciais são os de febre e tosse. Febre e tosse, né? É o que tem aqui, ó, mostra. Olha lá. Febre, tosse. Isso daí vai mais ou menos até o 5º dia, né? Geralmente do 6º, 7º dia começa a dispneia, que todo mundo sabe que é um sinal perigoso na Covid. Uma coisa é você ter tosse, outra coisa é ter tosse e falta de ar. Por isso que hoje em dia, quem tem condição, a gente sempre recomenda comprar um oxímetro e deixar em casa, né, e ficar medindo várias vezes no dia, para detectar esse momento com a maior brevidade possível. Esse é o momento que a pessoa precisa retornar ao hospital. E é quando, normalmente, a partir do 5º dia, na pessoa que tem sintomas, é quando vale a pena muitas vezes fazer uma tomografia de tórax, que vai mostrar aquele padrão em vidro fosco, que é tão famoso nessa doença, e outras também. Vejam que nos pacientes que vão mal, a sepse e a síndrome, né, da angústia respiratória do adulto costumam acontecer a partir por volta do 10º dia de infecção, né? Então, a gente sempre orienta, né? Eu estou falando mais do lado clínico, paciente, para ficar atento, porque os sintomas persistem e a fase mais perigosa da doença, em geral, começa lá depois de uma semana de sintomas. Então, até lá, o paciente tem que estar muito vigilante e com o médico acompanhando ele, seja à distância, né, ou mesmo presencialmente. Então, esse é a sequência clínica. E, em geral, os pacientes que infelizmente vão a óbito, né, nessa doença, eles acabam sofrendo mais complicações. Vocês podem ver aqui embaixo: insuficiência renal, insuficiência cardíaca, infecção secundária. Quer dizer, aí, em cima do pulmão machucado vem uma bactéria, às vezes oportunista, e causa um problemão. É isso tudo aí depois de 2 semanas de infecção em média. Então esse é o panorama clínico. Por que é importante eu mostrar isso para vocês? Para vocês entenderem como o laboratório pode ajudar, muitas vezes, a prever essa evolução ruim. Então aqui a fisiopatologia, que é a base para a gente entender as manifestações hematológicas. Então vejam só o que vai acontecer. Vírus é um vírus respiratório. Então ele entra pela via respiratória e, naturalmente, o primeiro lugar que ele vai se alojar é no pulmão. Ali no pulmão ele vai, nos pacientes que vão ter problema, né, vão evoluir mal, ele vai fazer um belo estrago e muita inflamação.
não só no parênquima pulmonar, mas também nos vasos sanguíneos ali do local. E aí, por conta disso, vai acontecer o que a gente chama de endotelite, vai ter uma inflamação dos vasos sanguíneos, que é, aqui a endotelite, só um momentinho, a endotelite, né, a inflamação do endotélio, eu vou mostrar já, é o fenômeno inicial que leva ao aumento ou à tendência de trombose, é o fenômeno que acaba ativando a cascata da coagulação de algumas formas muito interessantes. Eu vou mostrar isso melhor. Então esse lado explica a tendência de trombose que o paciente tem. Por outro lado, está vendo o monócito aqui ao lado? Aqui, monócito. O monócito recebe uma chuva de mediadores inflamatórios, né, que vem da inflamação do pulmão, às vezes já de outras áreas do corpo. Mas o monócito tem receptor para isso, olha lá, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10, fator de necrose tumoral alfa, enfim, isso daí vai fazer com que haja também uma repercussão hematológica, mas agora do lado do hemograma. Então, a ativação celular da COVID e o processo inflamatório que ela provoca vão mexer sim com o hemograma desse paciente. E a inflamação vascular, particularmente do endotélio, vão instigar o organismo a formar trombos, né? Então, eu vou agora entrar nesses detalhes com vocês. Isso aqui eu preparei só para essa live, tá? É uma tradução, é uma simplificação de gráficos bem complexos que já saíram sobre fisiopatologia da COVID, tá? Então, só para justificar por que eu estou mostrando aqui a imagem, ao invés de ficar só conversando, né? Nesse caso é melhor vocês verem o monócito, endotélio e o neutrófilo do que ficar olhando para mim. Então vamos lá. Aqui está simbolizado o endotélio, monócito, neutrófilo. Todo mundo tranquilinho. Aí chega o vírus. Tá? Aí os vírus aparecem. De cara, o vírus já pode acabar infectando a célula endotelial. E ele vai inflamar esse endotélio. E da mesma forma, como eu acabei de comentar, o processo inflamatório, vejam só, as citocinas, né, aqui, vão acabar ativando as células, os leucócitos, mas principalmente os monócitos. Vejam que interessante o que vai acontecer a partir de agora nos dois compartimentos. Preste atenção no endotélio e depois nas células. Então, próximo passo, o endotélio fica ativado. Está vendo? Vermelhinho, inflamado. O endotélio ativado, ele vai mudar a sua configuração. Vejam só, vai acabar expondo fator de von Willebrand, aqui, vai acabar expondo, isso daqui amarelinho é molécula de adesão, moléculas que atraem glóbulos brancos a se aderirem ao endotélio. E olha só quem aparece aqui, vermelho, fator tecidual, um dos principais deflagradores da coagulação, pela via extrínseca dela. Então percebam que tem um coquetel aí, altamente coagulante. Você tem fator de von Willebrand, que atrai plaquetas, tem fator tecidual, que deflagra a coagulação, e tem ainda essa molécula de adesão que vai atrair célula. Eu vou mostrar o que as células vão fazer. Mas então, de cara, a gente já começa a ter uma adesão de plaquetas no endotélio. Já é o comecinho do problema. Percebem? Bom, e aí a gente sabe que o processo inflamatório, as citocinas, ativam monócitos. Então está aqui o monócito ativado. Monócito ativado vai fazer o quê? Olha só, vai expor também fator tecidual. Então vejam que interessante. O principal deflagrador da coagulação
pela via extrínseca, que é uma via potente de ativação, né, da coagulação. Ele está sendo exposto tanto pelo endotélio, quanto aqui no caso pelos monócitos, em resposta ao vírus. Agora a gente começa a entender por que esse paciente costuma fazer eventos trombóticos. E mais ainda, agora a gente começa a entender porque dentre todos os tratamentos propostos, um dos que está mais consolidado é o uso da heparina no paciente que interna por Covid. É obrigatório usar, né? É por conta disso. Então vamos ver o que vai acontecer com esse monócito que expôs aí o fator tecidual. Bom, ele está na circulação, ativado, só que lembra daquela proteína de molécula de adesão? Olha lá, aí ele vai grudar no endotélio. Vai ficar ali aderido ao endotélio, potencializando a coagulação. Então vejam, o fator intrínseco daqui e daqui vão ativar a via intrínseca. E a via intrínseca já tem plaqueta ali, né? Os fatores de coagulação vão até a parte final, vai fazer fibrinogênio virar fibrina, e aí está feito o coágulo. Então até aqui nós temos uma tendência clara de coagulação pela ativação da via extrínseca. Mas vejam só agora quem entra em ação. Neutrófilo. E entra em ação como? Aderindo ao endotélio pela molécula de adesão que apareceu porque o endotélio ficou inflamado pelo vírus. Os neutrófilos, uma vez ligados ao endotélio inflamado, eles se ativam. E o que pouca gente sabe é um fenômeno moderno. Esse não é exclusivo da Covid, mas é moderno. Os neutrófilos ativados, eles vão promover a secreção de NETs. NETs são tamas de material genético, de DNA do neutrófilo, da célula, como se fossem filamentos mesmo, só que eles são exteriorizados, como se fosse uma rede, né, uma gosma em forma de rede que o neutrófilo vai colocando para fora. O problema é que essa rede de material genético, ela ativa a coagulação, só que dessa vez pelo contato. Via do contato é via intrínseca da coagulação. Então a gente tem a ativação da coagulação pela via intrínseca a partir de uma vez só, de uma inflamação dos neutrófilos. E aí, o que vai acontecer? Vai ocorrer também, isso já está bem caracterizado na Covid, uma diminuição da secreção dos anticoagulantes. Sabe o freio da coagulação? Né? A gente tem freio, senão todo mundo ia trombose a todo momento. Então, a gente tem freio, tem a anticoagulina, tem a proteína C, né? O fator inibidor o inibidor do fator tecidual, e tudo isso acaba sendo suprimido nessa infecção. Quer dizer, além de coagular pela via extrínseca e pela via intrínseca, o pouco de freio que poderia ter em cima disso não tem, né? Fica prejudicado. Aí fica fácil mesmo de formar trombo. Então, essa é a explicação para o lado da trombose, né? Isso vai mexer com os exames hematológicos que aferem esse lado. Então, muito importante agora que a gente vai começar a falar de marcadores, de exames, diferenciar. Pessoal, importante, tem exames que são bons, eu estou falando de exames hematológicos, tá? Tem exames que são bons porque ajudam a gente a fechar ou a fortalecer suspeita de Covid no paciente com sintomas compatíveis. São os marcadores diagnósticos. E tem outros exames que ajudam a gente, no paciente que já tem diagnóstico, a prever se ele tem risco de ir mal, que são os marcadores prognósticos. Então, vejam aqui uma listinha de testes da coagulação importantes na pessoa que tem Covid. Primeiro, um detalhe clínico. Eu vou ler aqui que para vocês não deve estar muito claro, tá?
A incidência de TEV, que é trombose, em pacientes com pneumonia grave, internados em UTI por Covid, é de quase 1/3. Se você não fizer nada, de cada 2, 3 que internam, um deles vai ter ou trombose ou embolia pulmonar. Então, já que existe essa tendência, a gente sabe que isso vai aumentar o dedímero, vai aumentar o fibrinogênio por conta da inflamação, principalmente. Esses pacientes parecem ter aumento da concentração do fator 8 e da concentração do fator de von Willebrand. E vejam só, o TTPA, especialmente ele, mas o TP também, às vezes, não é sempre. Às vezes eles podem se alongar, né? E se alongam por conta da secreção de inibidores. Tem alguns casos, já não são poucos, em que foram detectados anticorpos antifosfolípides, sabe? Anticorpo anticardiolipina, o anticoagulante lúpico, e isso a gente sabe que alonga os testes de coagulação. Tá? Então, cuidado que, às vezes, o coagulograma com TP ou TTPA pode não ser muito confiável no paciente com Covid, especialmente se essa alteração já está presente de cara, né? Assim que a gente faz. Bom, o dedímero merece uma atenção especial. Quando ele está muito alto, acima de 1,5 miligrama por litro, ele tem 85% de sensibilidade, 88% de especificidade para diagnóstico de trombose em paciente com Covid. Então vejam só, essa é uma função meio nova do dedímero, né? O dedímero, ele não foi, a aplicação clínica dele a gente chama de como fator preditivo negativo. Ele ajuda quando ele dá normal, para você descartar a trombose. Até então era isso que a gente usava com relação ao dedímero. A Covid está mudando um pouquinho o entendimento, né? Ele, quando muito elevado, pode ser um indicativo de trombose. Isso é algo que a gente não usava antes, essa interpretação. Outra coisa importante, e é bom ficar já claro, as pessoas confundem, né, com CIVD, coagulação intravascular disseminada, e é importante dizer, o paciente com Covid, ele raramente vai fazer uma coagulação intravascular disseminada franca, muito difícil. Vejam aqui algumas diferenças, olha, de exames laboratoriais para distinguir os dois quadros, né? Então vamos lá. O TP e o TTPA, eles se alongam nos dois, na COVID e na CIVD. Pode ser que na CIVD, em geral, o alongamento é mais intenso. Na COVID não costuma ser tão intenso, às vezes nem acontece. Uma das principais diferenças é o fibrinogênio. O fibrinogênio cai na CIVD porque ele é muito consumido, né, nessa patologia. E ele fica bem aumentado na COVID por conta da inflamação, porque ele também aumenta em resposta à inflamação. Essa é uma bela diferença. Outra diferença importantíssima é a contagem de plaquetas. CIVD, em geral, quase sempre o paciente faz plaquetopenia de consumo. Na COVID, curiosamente, as plaquetas não se alteram. É difícil a gente ver plaquetopenia nesse paciente pelo vírus. Bom, aqui eu sei que está bem pequenininho, e na verdade o que eu quero mostrar aqui é que tem exames que já de cara mostram para você quem vai bem e quem não vai bem na COVID. E tem exames que só vão mostrar isso depois de um tempo. Vejam que interessante aqui, eu vou aumentar, tá? O próprio dedímero, olha. Em vermelho, pessoal, é a dosagem do dedímero nos pacientes que faleceram por Covid. Em azul, é a dosagem do dedímero em pacientes que sobreviveram. Então vejam que o dedímero, no começo, vai até 4 dias, uma semana que seja, ele não vai ajudar a distinguir quem vai bem e quem vai mal, né? Quem tem potencial de ir bem ou não. Essa dica que o exame dá para a gente
ela vai aparecer com mais força a partir do 10º dia, 13º dia, que é justamente quando o paciente começa a evoluir mal e acaba sendo internado, né? Aí sim o dedímero ajuda, porque daí para frente, quanto maior o resultado, infelizmente maior é o risco do paciente não sobreviver. Eu vou fazer um paralelo aqui ao lado com os linfócitos, contagem de linfócitos. Tá? A contagem de linfócitos em geral, isso eu vou mostrar bem no nosso trabalho, ela já é baixa em todo mundo com Covid. Mas mesmo assim, tem diferença. Se for, aqui é a vermelha, né? Os pacientes que foram a óbito, percebam que desde o início a contagem de linfócitos já é mais baixa do que dos pacientes que sobreviveram. Então, a linfopenia, ela já é um bom indicador prognóstico no início do quadro, né? Não tanto na frente. Olha outro que só vai mostrar o problema depois, né? A troponina. Aqui é a troponina. Mesma coisa, nos primeiros dias não tem muita diferença entre quem vai mal e quem vai bem, vamos chamar assim. Mas olha lá, a partir do 13º dia, aí ela já começa a separar e ficar mais alta nos pacientes com maior risco de irem a óbito. Então isso é muito interessante, né? Nessa infecção. Isso é, na verdade, qualquer doença, é interessante ter marcadores diagnósticos e prognósticos. E aí vamos entrar, né, nessa última parte, no hemograma. Então, como fica o hemograma no paciente com Covid? Então, deixa eu explicar uma coisinha primeiro aqui para vocês. Só um momento. Agora sou eu. Mas eu já vou mostrar a tela de novo. Ó, a gente, para vocês entenderem, né, o que a gente fez na pesquisa e misturando com o que já tem na literatura. O que a gente queria saber é o seguinte: será que tem como a gente conseguir, no hemograma de entrada, sabe? Quando o paciente começa a ter tosse, ter febre, tosse, coriza, hoje a recomendação é que vá ao pronto-socorro, né? Vá ao pronto-socorro para ser avaliado pelo médico, de repente fazer o teste, né, de Covid. E a gente queria saber o seguinte: nesse hemograma que o paciente vai fazer, porque ele vai fazer um hemograma nessa primeira ida ao pronto-socorro, será que já não tem dica de que a pessoa está com Covid, além do quadro clínico, né? Por quê? Hoje tudo bem, né? Tem bastante, tudo bem mais ou menos, né? A gente não sabe até quando assim, até quando vai ter kit para todo mundo fazer teste de Covid, PCR. A gente sabe que tem muitos lugares que não tem, né? Tem muitos lugares que não tem o kit para fazer PCR. E mesmo nos lugares que tem, a gente sabe muito bem que o exame não fica pronto na hora. Às vezes vai levar 3, 4 dias para sair o resultado. E aí a gente faz o que com esse paciente que está suspeito? Né? Libero ele, vida normal até sair o exame. Não, você fica trancado, aí não faz nada até sair o resultado. Está vendo que tem esse problema aí? Então, a gente pensou assim: poxa, se o paciente tiver uma clínica sugestiva de Covid e de repente a gente identificar no hemograma sinais sugestivos de Covid, esse paciente fica de repente com uma suspeita muito forte. Então, até que fique pronto lá o PCR dele, o médico já poderia no futuro orientá-lo, né? Orientar já com relação ao isolamento, até mesmo ali dentro do pronto-socorro, às vezes mudar ele de ala, né? Já sinalizar alguma coisa, já entrar com medidas preventivas. Hoje em dia a gente vê muito vitamina D, zinco, vitamina C, até que fique pronto o PCR, daí uns 4 dias, às vezes 5 dias. Então a gente não perderia esse tempo. Essa é a ideia de tentar descobrir no hemograma pistas da doença. E melhor ainda, se a gente conseguir no hemograma de entrada já ter uma ideia se o paciente tem risco de evoluir mal, né? Olha só, antes de que isso aconteça a gente pode intervir.
Então eu vou voltar para vocês para mostrar o que nós encontramos. A gente testou, fez uma pesquisa com 100 pacientes com Covid, 100 pacientes com Covid, mais ou menos metade deles foram pacientes que foram para o pronto-socorro, foram diagnosticados com Covid, mas estavam bem e foram para casa. Fizeram tratamento, acompanhamento ambulatorial. E a outra metade, a gente incluiu pacientes que foram para o pronto-socorro, fizeram hemograma de entrada, não estavam bem e foram internados. E ainda, na maior parte, né, desses que foram internados, a gente conseguiu analisar 20 pacientes que infelizmente foram a óbito, né, mas tinham hemograma de entrada. E comparamos tudo com o grupo controle que não tinha nada, né, de pessoas saudáveis. Então vamos ver o que apareceu aqui. Bom, essa é a publicação, né, no International Journal of Laboratory Hematology. Para quem não sabe, esse é o veículo oficial da Sociedade Internacional de Hematologia Laboratorial, que é o órgão que elabora as diretrizes que a gente segue no dia a dia no laboratório. Então vejam só, essa é a tabelinha. Ó, que interessante. Primeiro, aqui os 4 grupos, né? O grupo controle, o COVID outpatients. Outpatients são os pacientes que foram de alta, né? Foram tratar em casa, estavam bem. COVID admitted, pacientes que internaram. E aqui COVID deceased, pacientes que foram a óbito. Primeira coisa que a gente já nota é que no grupo que não foi bem, eu vou chamar o grupo que não foi bem, tanto os que foram internados quanto os que morreram, tá? No grupo que não foi bem, o hemograma de entrada já mostra uma leucometria mais elevada, para cima de 10 mil em média, comparado a em torno de 7 mil dos pacientes controles e 7 mil também dos pacientes que foram de alta, né? Que não precisaram ser internados. Aí já tem uma diferença, a leucometria. E quem está por trás desse aumento de leucometria? Neutrófilo. Olha aqui a taxa de neutrófilos. Vejam, em média, na entrada, pacientes normais 4.300, número absoluto, né? 5.100 em pacientes com Covid de boa evolução, e aí já pula para 8.700 e 9.300 os pacientes que foram a óbito. Então aí a gente já tem uma informação importante. É possível que um número elevado de neutrófilos no hemograma de pacientes com Covid, no hemograma de entrada, é possível que isso não seja bom sinal. Outro que não é bom sinal é a linfopenia. Vejam aqui, linfócitos. Pacientes normais, 1.900. Covid, mas que foram ambulatoriais, 1.300. E aí vai, pacientes que internaram 900, que foram a óbito 900. Quer dizer, parece que uma linfopenia aí de 900 para baixo também não é bom sinal. O restante, eosinófilos, monócitos e basófilos, apesar da gente ter detectado algumas diferenças, aí já são resultados mais inconsistentes, porque a quantidade já é baixa dessas células, né? Mas vejam, com parâmetros simples, neutrófilos e linfócitos, a gente consegue ter uma ideia, né? Tanto do diagnóstico quanto do prognóstico. Aqui já é uma análise mais detalhada, viu? A gente, no nosso equipamento, né? Esse trabalho ele foi feito no laboratório UltraX, em parceria com a Academia de Ciência e Tecnologia, né? E lá a gente tem um contador da Beckman, um DXH800, e ele permite a gente analisar dados de população celular, né, que no fundo são dados relacionados a volume e complexidade interna da célula. E tem um outro ângulo de laser que a gente acabou nem incluindo. Mas olha que interessante esse gráfico aqui. Isso aqui dá uma ideia de como que a célula ativada, estou falando de neutrófilo, linfócito e monócito, depois que eles são ativados pelo vírus,
como que a característica celular, como que ela fica. Então vejam, neutrófilos, aqui essas duas últimas barras são os pacientes que vão mal, né? Então de novo, barra azul, controle, vermelha, Covid que foi para casa, cinza, Covid que internou, amarela, Covid que foi a óbito. Então as duas aqui, as duas últimas, são os pacientes que vão mal. E aqui hemograma de entrada, né? Então vejam que na entrada, eu estou falando, os pacientes que foram a óbito, isso aqui é 20, 30 dias antes deles falecerem, muitas vezes. A gente percebe que o volume, os neutrófilos são maiores. Né? Na entrada, o volume deles já é aumentado. Né? E a condutividade diminui. Né? Quer dizer, aquela granulação toda pode ficar irregular ou até um pouco menos intensa. Linfócitos. Não alteraram tanto, tem aqui alguma alteraçãozinha, mas não é tão significativo. Tem sim uma alteração leve de condutividade no grupo de mais risco. E monócitos chama muita atenção. Aqui, monócitos chama muita atenção o volume em todos os grupos de Covid, sejam formas leves ou formas mais graves. Em todos os grupos, os monócitos ficam maiores. O volume deles aumenta em relação ao normal. Então isso mostra um padrão, né, de ativação celular. O que acontece? Como que a célula muda em termos de conformação de volume e de complexidade nessa infecção? E aí eu chamo a atenção pelo seguinte. Lembra que eu comentei a importância de diferenciar bons marcadores diagnósticos de bons marcadores prognósticos? Então vejam, volume de neutrófilo é bom marcador prognóstico, porque ele revela grupos que potencialmente irão evoluir mal. E no Covid leve, ele não se altera. Então isso aqui não é para eu saber se o paciente tem Covid ou não, ele não me ajuda tanto nisso. Me ajuda a saber, daqueles que têm Covid, quem pode ir pior. É o contrário do monócito, do volume monocitário. Né? O volume monocitário não, ele aumenta em todo mundo com Covid. Então, se por um lado ele não me ajuda a diferenciar quem vai bem e quem vai mal, ele me ajuda a diferenciar quem tem Covid de quem não tem. Né? Então, esse é uma característica importante. Bom, e aí alguns dados de outras de análises mais aprofundadas nesse mesmo estudo, né? A gente fez uma análise estatística bem cuidadosa para justamente medir o valor preditivo, prognóstico. E olha só o que nós encontramos. Uma linfometria, linfócitos, abaixo de 1.600, isso prediz diagnóstico de Covid. Então, naquele paciente que tem suspeita, porque ele tem clínica, ele tem febre, está com tosse, está com coriza, às vezes dor de cabeça, e faz o hemograma e tem uma linfopenia, poxa, isso daí aumenta bastante a chance dele ter Covid. Olha só, a sensibilidade para Covid é de 80%, especificidade de 81%. É alto, tá? Não é tão alta quanto um PCR, né? Mas é alta. Neutrófilos, olha que interessante. Uma quantidade de neutrófilos acima de 5.600, aí não é que prediz diagnóstico, mas pode predizer evolução grave. Uma sensibilidade e especificidade da ordem de 70%. Quer dizer, não é certeza que é isso, mas tem uma chance razoável, né? Porque 70% também não é uma chance desprezível. E o volume monocitário, como eu acabei de mostrar para vocês, pode predizer o diagnóstico de Covid, né? Como eu mostrei no gráfico anterior. Então, olha, da nossa pesquisa, a gente conseguiu tirar 2 bons marcadores diagnósticos e 1 bom marcador prognóstico. Bom, e aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Não, aqui são... Eu só queria mostrar essa parte.
quem faz laboratório isso interessa bastante, são as alterações morfológicas, tá? Descritas até agora. Eu já antecipo para vocês o seguinte, não é algo tão específico. Tá? As alterações morfológicas na Covid não são tão gritantes quanto a gente vê em outros tipos de infecção, mas merecem destaque assim. Então, por exemplo, neutrófilos peugeroides, quer dizer, hipossegmentados, preste atenção nesses dois, hipossegmentados. Neutrófilos pré-apoptóticos, olha aqui, né? Mais ou menos isso e isso aqui. Começa a ter até um grauzinho de vacuolização, picnose nuclear. Linfócitos reativos aparecem, né? Mas lembra que a gente está falando de paciente com linfopenia, né? Aí olha a diferença já para infecções virais em geral que tem linfocitose. Então aqui um linfócito reativo interessante que muitas vezes segue um padrão linfoplasmocitoide como esse e como esse também, tá? Não é sempre, não é algo abundante, mas é descrito, porque tem também o linfócito reativo, né, bem característico que a gente conhece, esse daqui. Mas chama atenção sim uma frequência maior de linfócitos linfoplasmocitoides. Aí tem descrição de macroplaqueta, que é super inespecífico e muito importante. Achados alteram com a evolução da doença. Então, não é que vai ficar da mesma forma. Lógico, o paciente se apresenta aqui, alteração morfológica de entrada, né? Mas aí imagina, ele interna, começa a receber analgésico, antibiótico, pega infecção secundária, aí entra com corticoide, tudo isso vai mudar muito o hemograma e a morfologia celular. Então cuidado, tá? Para não achar que essas alterações de hemograma na Covid vão ficar assim ao longo da evolução. A partir do momento que ele começa a complicar, naturalmente as coisas vão acabar desandando, né? Bom, deixa eu ver uma coisinha aqui, pessoal. Então, essa era... Acabei até me estendendo um pouco né, do planejado, mas é porque eu queria mostrar mesmo para vocês esses resultados. Eu vi aqui algumas perguntas, é que como eu estava falando eu não consegui acompanhar, tá? Eu vou ver se eu consigo recuperar algumas. Alguém perguntou o que significa volume monocitário. O volume monocitário é uma análise muito específica, ela não sai no hemograma, viu? Isso daí é só alguns contadores automatizados têm, e você precisa de abrir esse canal. Geralmente ele vem fechado, tem que conversar com o pessoal da área técnica para abrir, para você ter acesso a esse resultado. Um índice que sai disso, um outro equipamento chama MDW, né? Sabe o RDW da hemácia, que mede a variação de volume das hemácias? Tem a análise muito parecida com glóbulos brancos, especialmente de monócito. Então, o MDW é a oscilação de volume do monócito, que quando alto é sugestivo de sepse. E Covid tem um trabalho mostrando que ele também pode vir alto, né? Isso vai de encontro com o nosso resultado, que mostra que o monócito aumenta de volume. Então, se a gente tivesse acesso ao MDW, ele também viria alto, porque vai ter monócitos de tamanho normal e os grandes. Aí, vamos ver o que temos mais aqui. Ah, desculpa, eu nem vi, olha como eu sou mal educado, peraí que eu não vi o nome da pessoa. Pessoal, desculpa que às vezes eu não consigo acompanhar aqui. Opa, Giovanni mandou aí parabéns, tá na linha de frente também, né, Giovanni? Poxa, tomara que esses resultados ajudem você aí, viu? Aqui. Isso. Tem alguém que está fazendo TCC e abordando distúrbios de coagulação no COVID e abordou o CVD. Legal incluir no seu TCC a diferença, né, pelo laboratório dos resultados na CVD e na COVID, igual a gente viu aqui.
A live vai ficar salva? Eu vou tentar. Eu vou tentar, entendeu, né? Porque eu não sei mexer, mas vou tentar gravar assim. Se tiver, eu vou ver como é que faz. Vou tentar deixar salvo assim. Compartilhar o link do artigo então, pessoal. Esse foi o motivo de eu fazer essa live, porque a revista ela não permite que eu divulgue, por enquanto, o trabalho na íntegra, né? Tem lá um embargo de um tempo, né? Isso é natural nessas revistas internacionais. Então eu falei, deixa eu fazer uma live e mostrar os resultados pelo menos, né, para vocês. Eu acho justo isso. O link tem eu vou ver se eu coloco no Instagram o link para pelo menos ter acesso ao resumo do artigo. Tá. Vamos ver o que mais temos aqui. Isso, peguei a pergunta. Então é muito essa parte de Covid. E assim, eu preciso dizer o seguinte também para vocês, tá? Isso que a gente está mostrando são primeiras impressões. A gente sabe que tudo em Covid hoje em dia é novo, né? Pode ser que algumas coisas se concretizem, outras nem tanto, né? Então, muito cuidado. Isso a gente vê muito, né, com tratamento, é uma polêmica atrás da outra. Mas eu diria com laboratório, porque eu precisei fazer uma pesquisa grande com relação a achados hematológicos na Covid, e eu percebi que tem variação. Então, alguns estudos mostram, isso aqui é bom. Aí um estudo seguinte fala, parece que não serve. Né? Mas tem algumas coisas que já são bem concretas. A linfopenia é um achado concreto. Tá? O dedímero é um achado concreto. Eu chamo a atenção para vocês o que eu falei de aumento de neutrófilos. Percebam que não é neutrofilia, né? Estou falando ali de níveis de 6.000 neutrófilos. Uma pessoa com amidalite bacteriana tem muito mais que isso, né? Uma pessoa com pneumonia tem muito mais que isso. Então, cuidado. Analisem neutrófilos em pacientes já diagnosticados com Covid. Ele não serve para você diferenciar Covid de outras infecções. Porque vai pegar um paciente com uma pneumonia bacteriana, com tosse igual quem tem Covid, com febre igual quem tem Covid, vai estar lá 15, 20 mil leucócitos com baita desvio à esquerda, né? Então é diferente. Cuidado. Isso aí só serve para aqueles que já têm confirmado isso. Aqui a Maísa perguntou: observei alguns pacientes no começo com diminuição de leucócitos, presença de linfócitos e plaquetas normais, tanto que os médicos suspeitam de dengue. Como explica? Em geral, pois varia, é isso que eu estou dizendo, né? O que a gente precisa saber é o padrão. Então, variabilidades tem pessoas com leucopenia, com Covid, tem pessoas com leucocitose, mas a maioria tem uma leucometria normal, né? Mas é importante analisar que dentro da leucometria normal a gente vai ver uma linfopenia, e aí, por favor, só valores absolutos na questão de neutrofilia e linfopenia. Todos os estudos são focados em valor absoluto, ninguém ficou prestando atenção em porcentagem, tá? Mas em geral a leucometria tende a ser normal. E aí assim, pode variar. Então vou dar um exemplo. O paciente fez diagnóstico agora de Covid. O hemograma dele estava lá 5.000 leucócitos, 15% de linfócitos. Então ele tem uma leucopenia, né? Aí, daqui uns 3, 4 dias, ele piora e o médico entra com corticoide para ele. O que o corticoide faz? Evento colateral? Neutrofilia. Então, de repente, de 5.000 pode pular para 10, 15.000 a leucometria dele, mas é evento adverso do medicamento. Não é piora não é o vírus que está causando aquilo. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir
atribuir alterações ao vírus ou não em pacientes que já estão internados. Aí é muito difícil, porque o sangue fica sob interferência de muitos medicamentos e muitas vezes de infecções secundárias, né, que o paciente faz. Em cima da pneumonia viral, às vezes entra uma bactéria, isso muda tudo. Por isso que na nossa pesquisa a gente procurou focar no hemograma de entrada. Porque o hemograma de entrada, ele não está tomando nada ainda, né? Ele não está tomando corticoide, ele não está tomando, no máximo dipirona, né? Não está tomando ivermectina que o vizinho tem, a cloroquina que o outro falou, então é o hemograma mais puro. O que tem ali, o que nós vimos ali, aquilo de fato é repercussão direta do vírus. A partir do momento que começa o tratamento, ou então o paciente começa a ter complicações na sequência, aí a gente perde alguns parâmetros, né? Começa a ter muita interferência. Então tá bom, eu acredito que a gente já deve estar quase no final do tempo que o Instagram dá aqui. Estou vendo muitos ex-alunos, né, da pós-graduação. Nossa, que prazer ter vocês aqui. Desculpa não falar o nome de todo mundo. A gente vai procurar fazer mais dessas lives, pegar alguns temas interessantes e colocar aqui para vocês. Prazer encontrar aqueles que não conhecem, né, o nosso instituto. Sigam aí nossa página do Instagram, visitem nosso site. Além das informações dos cursos de pós-graduação, está tudo lá, a gente tem um conteúdo enorme aberto, livros abertos de hematologia para vocês consultarem, né, gratuitamente. Tem uns 3, 4 livros lá no site www.ciencianews.com.br. Que pergunta, Tainara, uma boa pergunta. Acho que eu vou só responder essa e finalizar. Tainara, sobre o hematócrito, série vermelha na Covid. No hemograma de paciente com Covid, hematócrito e hemoglobina sempre será alterado? Não, geralmente é normal. É muito difícil a gente ver anemia importante em quem tem Covid. Tem alguns trabalhos novos mostrando que uma leve diminuiçãozinha da hemoglobina pode significar mau prognóstico. E tem um outro muito recente que analisou o RDW, mostrando que parece que RDW elevado na apresentação também pode estar associado a uma evolução pior. Mas assim, são muito sutis as alterações da série vermelha. As da série branca são mais pronunciadas, por isso que é muito difícil a gente ficar baseando na série vermelha, né? E mesmo em plaquetas, que também praticamente não se alteram. Então era isso daí, pessoal, que eu queria falar para vocês. A última coisinha, eu prometo que é a última, sobre coagulação, tá? Cuidado com o coagulograma, que ele já pode se mostrar alterado no início da infecção, e isso não é necessariamente tendência de hemorragia. Às vezes é apenas uma interferência de autoanticorpos, anticorpos antifosfolípides em cima do teste. Importante validar o teste em paciente com Covid. Tá? Alguns hospitais têm feito isso. E quando a pessoa entra com heparina e a gente precisa monitorar com TTPA, não é isso? Se o TTPA não está confiável, é melhor usar o antifator 10 ativado, né? Especialmente quem usa enoxiparina, que é um tratamento padrão para pacientes já internados com Covid. Então, assim, só um alertazinho de aplicação clínica do teste de coagulação. Muito bem, aproveitar para agradecer a todos, foi um prazer tê-los aqui. Espero que da próxima vez eu esteja mais craque nisso daqui, acompanhando melhor as perguntas, né? Lógico que se a gente tivesse mais conversando eu teria acompanhado, mas eu decidi mostrar para vocês as imagens porque fica mais fácil de entender. Tá? E vamos programar mais dessas no futuro. Um forte abraço para vocês, uma boa noite e fiquem ligados aí na nossa página, que a gente sempre está colocando novidades. Muito obrigado.